para se constituir um agronegócio extremamente competitivo no mercado internacional e que vai produzir alimentos para exportação somente. Com vistas a quê? Com vistas a você ter um balanço positivo na balança comercial para fazer uma reserva cambial suficiente para você ir remunerando o capital especulativo. Então, essa lógica nós somos absolutamente contrários. É preciso que a gente tenha uma lógica de investimento dos recursos públicos que nós já temos. Estou dizendo para você aqui que nós temos 50% do orçamento geral da União é destinado a juros e amortização. Ou seja, nós temos capacidade. Mas há os que digam que isso é o que deixa o país com crédito lá fora. Não é verdade. Não é verdade porque o volume de investimentos que entra aqui, Mário, é muito inferior ao que sai. É muito inferior ao que sai. E nós temos que negociar com soberania. Nós não podemos permitir, como é que pode um governante permitir que você tenha, na sua casa você não faz isso, eu não faço isso na minha casa. Como é que eu vou deixar de dar o leite para os meus filhos, da escola para os meus filhos, para estar remunerando o agiota? Eu vou fazer uma negociação dura com ele. Olha, amigo, eu vou te pagar 10% do meu salário e o resto nós vamos alongar isso aqui e vamos fazer uma negociação soberana. Não pode o governo estar entregando metade da riqueza produzida no país para os agiotas. Então esse recurso que está faltando para a gente instalar uma reforma agrária, uma reforma urbana, um desenvolvimento social de fato no nosso país, é isso que nós defendemos. Ou seja, nós somos um partido socialista, é bom que se diga, defendemos que haja que o planejamento solidário e democrático se sobreponha à lógica do mercado, né? Se nós permitirmos que a nossa sociedade continue sendo gerida, sendo organizada a partir da lógica do mercado, a partir da lógica do mercado financeiro, nós temos certeza que o nosso futuro vai ser essa crise que está assolando, vai ser a Grécia, vai ser isso que está acontecendo por aí. Mas essa não é a tendência mundial? E se o Brasil sai fora dessa tendência, não se complica? A tendência mundial é a Grécia. A tendência mundial é o que está acontecendo na Grécia, é o que talvez vá acontecer na Espanha, na Itália agora, é o que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, e nós vamos para essa tendência? Então hoje, Mário, nós temos condições de fazer uma crítica de forma muito tranquila a esse paradigma que presidiu a economia mundial. Não deu certo. Essa lógica de você permitir que o mercado dite os rumos da sociedade não deu certo. É preciso intervenção da sociedade no sentido de planejar onde vai ter o investimento, como vai ser. A gente não pode ter uma lógica individualista de quanto ganha. Sabe, não, eu quero ganhar mais. Eu estava conversando um dia desses com os professores da rede, Edilson, nós temos que ganhar bem, o professor tem que ganhar igual auditor fiscal. Eu falei, é errado esse ponto de vista. Eu, como candidato ao governo do Estado, não posso defender que o professor do Estado ganhe o mesmo que o auditor fiscal. Por quê? Porque essa é uma lógica liberal que não tem cabimento. Não cabe na economia um professor ganhar 12, 13 mil reais. O que precisa é o quê? O Estado tem que dar condições desse professor ter uma boa habitação, tem que ter transporte, tem que ter escola pública, tem que ter saúde. Ou seja, dessa forma você tem um salário social que permite que você, com um salário compatível, você possa viver dignamente. Hoje no mundo existe algum exemplo de governo socialista que difunda essas ideias e consiga praticá-las nesse mundo globalizado? Olha, nós temos várias combinações, Mário. Nós hoje temos vamos dizer assim, uma crise de modelo, mas existe um conjunto de exemplos que nós podemos utilizar para mostrar que existem caminhos, até porque você não vai, por exemplo, pegar um país escandinavo e transportar aquela realidade para cá. Você não vai pegar a realidade cubana e trazê-la para cá. Mas você pode, a partir dessas experiências, você verificar que pode ser diferente. Você pega os países escandinavos, por exemplo, tem uma carga tributária altíssima. Dizem que a carga tributária no Brasil é alta, é uma grande falácia. A carga tributária no Brasil não é alta. O problema é o retorno que nós não temos. Mas você tem nos países escandinavos uma forte carga tributária que retorna para o cidadão em forma de transporte, de saúde, de seguridade social, né? E ali apresenta-se um caminho. Você chega em Cuba, você vê um país pequeno, pobre, sofrendo um bloqueio econômico, mas um país onde você não tem miséria. E numa estrutura que temos hoje no Brasil, haveria condições de se formar no governo socialista uma política como essa? Claro, claro. Recursos tem, nós temos uma população maravilhosa, agora é preciso construir um mutirão de participação popular. As coisas são combinadas, a política econômica não pode estar desvinculada de uma política de gestão. Por exemplo, hoje nós não temos condições de governar com uma democracia meramente representativa, porque a cultura
da politicagem que se construiu no Brasil, ela é extremamente nociva. Acho que é o artigo 14º da Constituição que trata dos referendos, dos plebiscitos e dos projetos de iniciativa popular no processo de gestão pública no país. Nós, desde 88, quando a Constituição foi promulgada, nós só tivemos 2 projetos de consulta direta. Um plebiscito, que foi em 93, com relação à monarquia, presidencialismo e parlamentarismo, e recentemente o do desarmamento. E tivemos agora uma vitória com o Ficha Limpa, que foi um projeto de iniciativa popular. Então, ou seja, esses mecanismos, Mário, de participação da população no processo democrático do país, eles são parte dessa química que nós do PSOL queremos construir para que a própria população contribua conosco no sentido de construir uma nova cultura democrática e uma nova cultura de desenvolvimento social no nosso país. Nós estamos conversando no programa Em Off desta noite com o presidente estadual do PSOL e pré-candidato ao governo do estado, Edilson Silva. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Voltamos ao segundo bloco do programa Em Off de hoje, conversando com o presidente estadual do PSOL e pré-candidato ao governo do estado, Edilson Silva. Presidente, sabe-se que alguns críticos colocam o PSOL como um partido radical, um partido que critica muito e faz pouco, e mostra poucas opções. É assim ou não? Hoje essa compreensão ela está mudando um pouco. Não, olha só, o PSOL é um partido socialista e um partido que defende um outro modelo de organização política no país, um outro modelo de organização econômica e defende reformas, né, nessas duas estruturas para que a gente possa alcançar melhores condições de vida para o nosso povo. Óbvio que isso não é fácil, nós temos no Brasil um passado recente em que grandes ferramentas de trabalho do nosso povo foram convertidas em ferramentas a serviço do grande capital. Nós colocamos aí o PT, a CUT, enfim, entidades, organizações que na década de 80, início da década de 90, contribuíram muito para a organização popular, e essas organizações então passaram a cumprir um papel distinto, e nós fundamos o PSOL em 2003, o PT 2004. E a CUT perderam essa característica inicial? Perderam porque estão, por exemplo, aquilo que o Fernando Henrique fazia e que nós mais criticávamos, que era colocar uma parcela significativa da riqueza da nação na mão dos banqueiros, da agiotagem, o governo do PT continua fazendo, o governo Lula continua fazendo isso. E o PSOL assumiu esse papel? Nós procuramos manter de pé essas bandeiras. Nós achamos que é preciso auditar essa dívida e buscar angariar mais recursos para atender os problemas da população, porque as coisas, tudo bem, o povo está comendo um pouco mais, né? O Bolsa Família eu acho que é legal, tem que ser ampliado, agora precisa ser, vamos dizer assim, modernizado do ponto de vista de se construir portas de saída, mas nunca se... portas de saída? Empregos para as pessoas que estão no Bolsa Família? Você tem uma ideia, Mário, se você capacitação. Quem tem o Bolsa Família, eu moro num bairro popular, em Campo Grande, então tem muitas pessoas que vivem ali do lado da gente que dizem o seguinte: olha, se eu até surgir um trabalho, só que eu não posso pegar, porque se eu pegar eu perco o Bolsa Família. E o Bolsa Família eu tenho sempre. E o emprego, pode ser que daqui 6 meses eu perca. Então, quer dizer, até isso é perverso. Ou seja, você incentiva. Então, assim, é importante que tenha o Bolsa Família, mas é importante que você tenha uma alternativa. Eu tenho dito o seguinte, está aumentando muito, Mário, o número de pessoas, principalmente de jovens, nos sinais, aqueles flanelinhos. Uma coisa absurda, qualquer coisa que 2, 3 anos não era assim, está aumentando